O WW voltando no intervalo, meu boa noite ao Lorival. Lorival, obrigado por me fazer companhia aqui. Eu desacostumei com esse negócio de bancada vazia. É tão bom a gente estar numa roda, é muito mais agradável de conversar. Então, duplo obrigado. É um prazer estar aqui. Nós vamos lá, então, ao que aconteceu lá fora hoje. Lembrando vocês, ontem, na reunião lá em Bruxelas, entre a União Europeia e a CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, houve um momento de grande tensão verbal. O presidente do Chile, Gabriel Boric, reclamou do fato do comunicado conjunto ter sido travado pela dificuldade, ou melhor dito, pela recusa de alguns países latino-americanos em chamar o que está acontecendo na Ucrânia pelo nome que aquilo merece. O que está acontecendo na Ucrânia é uma guerra de agressão, e disse o presidente do Chile. É uma guerra imperial, inaceitável. E a gente tem que ter clareza a respeito disso. Ele disse isso na frente do Lula. Lula ficou quieto ontem, mas hoje o Lula não aguentou. Ele, numa entrevista coletiva pouco antes de partir de volta para cá, encerrando a permanência dele na Europa, ele disse que o colega dele chileno é um apressado. Ainda em Bruxelas, Lula respondeu a uma cobrança do presidente chileno por uma condenação mais dura à Rússia pela guerra na Ucrânia no texto final da cúpula CELAC-União Europeia. Não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária a reunião. Possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Mas as coisas acontecem assim. Gabriel Boric fez um discurso duro depois do fim da cúpula ontem. Eu creo que é importante que desde América Latina lo digamos con claridad. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial, inaceptable, en donde se viola el derecho internacional. Y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Já hoje, Boric não rebateu as críticas de Lula sobre a idade, mas disse que não se sentiu ofendido e reforçou que a posição do Chile é de princípios. Lula voltou a falar da Venezuela um dia depois de propor um acordo para as eleições no país, em uma declaração conjunta com a França e outras nações da América do Sul. A situação da Venezuela vai ser resolvida quando os partidos na Venezuela, junto com o governo, chegarem à conclusão da data da eleição, sabe? E chegar à conclusão das regras que vão estabelecer as eleições. E com base nisso, o compromisso de que as punições impostas pelos Estados Unidos começam a cair. Sanções absurdas, em que a Venezuela não pode mais lidar com o dinheiro seu que está nos bancos de outros países. E em meio à busca de um consenso para o acordo do Mercosul com a União Europeia, Lula deu um recado ao continente sobre a influência da China na região sul-americana. As pessoas estão percebendo que ninguém está mais deserdado no mundo, ninguém está mais abandonado no mundo. Se os Estados Unidos não querem fazer investimento, tem gente que quer. Se a Europa não quer fazer investimento, tem gente que quer. Então, como nós estamos na era da competitividade, sabe, as pessoas precisam entender que é preciso disputar, e a América Latina é um mercado muito importante para a União Europeia. Cristiano Noronha, nós damos tanto destaque a essa declaração do presidente Lula e o confronto dele, o confronto intelectual dele com o colega dele chileno, porque para quem gosta de política, gosta de ler história. E nós temos diante desse fato uma aula de história. O presidente chileno parece ali representar uma corrente das esquerdas internacionais, particularmente europeias, que adotaram princípios como universais. E o Lula parece preso a uma esquerda antiga para as quais princípios, nas palavras dele mesmo, como democracia, são coisa relativa? É exatamente isso. Enfim, tem muitos pontos ali para analisar dessa fala do Lula, né? Porque ele fala
que os países não estão mais isolados no mundo, ninguém está isolado, e é justamente por isso que a Venezuela, por exemplo, sofre essas sanções. A forma, se um país se ele não está isolado do mundo, o que ele faz no seu território tem repercussões mundiais. Essas repercussões são feitas, assim como foram feitas as sanções à Rússia, são feitas sanções também à Venezuela por descumprimentos de regras básicas de direitos humanos também que estão acontecendo lá. Então, não é não são sanções apenas por desejo, né, de apenas de um partido. A posição do presidente chileno em relação a essa guerra na Ucrânia é que a Ucrânia ela é o país agredido, então não cabe a ela parar a guerra, cabe à Rússia, porque foi ela quem invadiu. Então, como ele disse que isso é uma questão prática, de princípio, moral, então ele coloca isso muito claramente também. Então, Lula parece ainda ser preso a uma visão antiga, né, das esquerdas, que não se modernizou diante da realidade que hoje a gente tem geopolítica completamente diferente, uma regra de relações entre países completamente diferentes, com polos de poder absolutamente diferentes. Lorival, a gente conhece bem a figura política do Lula e como ele é cioso da própria imagem e da sua condição inconteste de um dos principais nomes da esquerda latino-americana por mais de meio século. Surgiu aí um desafiante? É verdade, mas lembra, William, que eu falava que quando teve a cúpula sul-americana, que com essas posições ideológicas o presidente Lula ia minar a liderança do Brasil na região, porque naquela cúpula já houve a manifestação do Gabriel Boric, do Mário Abdo Benítez, do Paraguai, e do Luiz Alberto Lacalle Pou, do Uruguai, se insurgindo contra aquela recepção que o presidente Lula deu ao ditador Nicolás Maduro, né, que ocupou um dia inteiro da véspera da cúpula e pautou a cúpula. E agora vem essa questão da Ucrânia. E até mesmo o Gustavo Petro, da Colômbia, que foi um guerrilheiro urbano, né, de ultra-esquerda, também falou do imperialismo russo, né? Então, assim, é complicado para esses países se sentirem representados ou liderados, né, por alguém que tem posições muito peculiares, né, que, como você disse, ferem princípios universais, humanistas, né, de fraternidade, de liberdade. Adotados pela esquerda europeia inteira. Iluministas. Bom, ainda se você quiser ir lá atrás. Mas estou dizendo, se você pega no pós-guerra, você tem, por exemplo, o Partido Social Democrata Alemão, que se liberta do marxismo de um lado e defende os princípios e os valores dos direitos humanos como valores da humanidade e não de uma determinada corrente política. E principalmente depois da queda do Muro de Berlim, houve esse adornamento, né, da esquerda, essa atualização da esquerda europeia. Então, o presidente Lula perde uma oportunidade de ouro para exercer a liderança natural do Brasil em um momento crítico em que realmente a região ela é cobiçada, né, por vários atores que estão em disputa. E coloca ainda por cima, além de todas essas coisas que são mais óbvias, quando ele diz os países que investem, que, né, se um país não quer investir, o outro quer. Isso não é verdade, não são os países que investem, são as empresas, quando elas encontram um ambiente de negócios favorável ou não. Então, a reforma tributária, por exemplo, mais uma outra oportunidade de ouro. Então, o presidente Lula não está vendendo o Brasil, não está vendendo a América Latina no sentido de fazer um roadshow de investimentos, de comércio. Não, ao contrário, ele está criando ruídos, né, arestas, atritos com potenciais investidores, quando há o desejo desses investidores e de comércio, e há condições que o Brasil está avançando neste momento e ele não capitaliza sobre elas. Deixa eu seguir nesse ponto, passar agora a palavra à Renata, inicialmente depois ao Caio. O ponto que eu me refiro, Renata, é esse que o Lorival acabou de mencionar, que é a postura do
do presidente brasileiro frente aos principais parceiros brasileiros. Aí, no caso, ele está fazendo uma contraposição entre a postura europeia e a postura americana em relação a investimentos no Brasil, dizendo, se vocês não querem, eu sei quem quer, é a China, que é justamente com quem vocês estão concorrendo. Até que ponto isto foi realmente elaborado e ensaiado, como se pode dizer, uma tática de negociação? Olha aqui, eu vou lá na esquina se você não pagar ou se você não oferecer o preço que eu quero. Ou aquilo sai ali de improviso? Não me parece que foi algo extremamente ensaiado, mas está no contexto da visão de Lula de como ele tem que tocar essa história. Então, eu não estou querendo ficar aqui em cima do muro, não, mas me parece que é um pé em cada uma dessas possibilidades que você coloca, William, no seguinte sentido. Faz totalmente, está extremamente em consonância com a visão de Lula sobre como ele tem que se portar, né? Melhorar sua posição negocial, dar uma turbinada na importância do Brasil. Isso está em linha, me parece, com um discurso dele de que a partir do momento em que ele assume o governo, em contraposição a Jair Bolsonaro, o Brasil retoma um papel de destaque que não tinha anteriormente. Portanto, jogar com... a gente falava ontem na declaração dele sobre os europeus de que era preciso negociar com base numa relação de confiança mútua. Então, tentar, né, colocar o bloco e o próprio Brasil no mesmo patamar negocial que os europeus, ou quando ele agora faz esse aceno no seguinte sentido: tem mais gente querendo fazer negócios conosco. Então, não vejo uma linha coerente de raciocínio dele, né? Não necessariamente uma linha de raciocínio que não possa ter reparos, mas ele está entregando, me parece, a visão dele sobre essa história. William, para te devolver, eu queria só fazer um apontamento, porque me chamou muita atenção a forma como Lula se referiu ao presidente chileno. E aqui, nessa questão, né, da guerra da Ucrânia, porque o presidente poderia fazer essa observação, dizendo que entende a frustração de alguns em relação ao resultado final, mas que é assim mesmo, as coisas têm uma velocidade diferente. Mas ele opta por uma postura extremamente arrogante ao se referir ao presidente chileno, porque tira o crédito de qualquer posição que ele tenha, acreditando ali a uma inexperiência, a uma juventude. Então, é uma forma extremamente arrogante de se colocar. E mais, tenta inviabilizar eventuais reparos à lentidão desse tipo de acordo, porque como assim alguém está querendo acelerar algo, né? Como dizer que há pressa para os milhares de mortos que estão na Ucrânia? Então, é quase uma ode a uma lentidão burocrática que o mundo tem quando há urgências muito reais na vida de quem está vivendo a guerra. Caio, independentemente do que você também quiser dizer a respeito da postura do presidente brasileiro frente ao colega chileno, e a Renata aponta com muita veemência essa postura quase paternalista de dizer: você é um garoto, você não sabe o que é política internacional. No fundo, é isso que ele disse para o colega chileno. Eu gostaria que você, a partir das conversas que você mantém em Brasília, Caio, nos dissesse em que medida o Lula está sabendo jogar o que eu diria que é a carta chinesa. Bom, William, hoje eu estive ali com mais de um diplomata, né, com trânsito aqui no Itamaraty para tentar captar esses sentimentos todos que a gente vem debatendo aqui nos últimos dias. No WW são temas nacionais e internacionais também. Me chamou muito a atenção uma percepção de que a posição brasileira sobre a guerra da Ucrânia e sobre a Venezuela, eu não diria que ela destoa dado Itamaraty, mas quase me sugerindo ali esses diplomatas de que o Palácio do Planalto, né, a área internacional do Palácio do Planalto, o ex-ministro Celso Amorim, tem um tom acima em relação ao pensamento médio do Itamaraty. Por exemplo, na questão da Venezuela, não há uma concordância, não digo em relação à aproximação. A aproximação, sim, reabrir a embaixada, sim, tentar selar ali uma negociação para garantir um calendário eleitoral transparente, por aí vai. Mas, ao tom, a receber o Lula
recebeu Maduro no Palácio do Planalto, como recebeu no mês passado, se não me falha a memória, né? A você tentar intermediar um acordo, mas já se colocando, sugerindo ali pelas suas posturas e pelas suas declarações, com uma preferência por um dos dois lados, que isso vem acontecendo tanto na questão da Venezuela e vem acontecendo também na questão da guerra da Ucrânia. Então, haveria, eu não vou dizer quase que dois Itamaratis, porque isso eu tentei explorar bastante. Poxa, então a posição do Celso difere da do Itamaraty, né? Não necessariamente, mas o tom sim. O tom, sim, né? E a forma da abordagem, isso se refere também, né? Esses diplomatas me diziam hoje, o Ocidente não vai aceitar essa posição brasileira, E dois, eu tentei estimular por que a insistência nesse assunto e me disseram, não como avaliação, William, mas como informação de que por trás tem sim uma pretensão do presidente Lula de ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz, né? Algo que a gente já premiou, o Lorival já falou algumas vezes sobre isso, mas que tem esse background, sim, de fato, por trás dessa estratégia em relação à guerra da Ucrânia. Vamos voltar à questão geopolítica pura. Lula está sabendo jogar a carta chinesa? Eu acho que ele precisaria demonstrar mais pragmatismo, né? Acho que na viagem dele à China, e existe uma história nisso, né? Eu cobri a primeira viagem dele à China em 2004, né? Ele já ali entregou de graça o reconhecimento da China como economia de mercado, que era uma questão estratégica naquele momento, no âmbito da Organização Mundial de Comércio. E os chineses sabem, então, e isso ficou reiterado nessa última visita dele, que ele tem um desejo, uma predileção, né, por essa relação. E os chineses, você sabe, eles são muito vivos, muito pragmáticos e muito sensíveis a essas oportunidades. Então, são só 4.000 anos de história, né? Então, assim, toda a disposição do presidente Lula de agradar os chineses e de hostilizar os americanos, porque eu acho que não existe outro verbo para as declarações que o presidente Lula fez em Pequim a respeito dos Estados Unidos, a posição dele em relação ao dólar, em relação aos BRICS, em relação ao novo Banco de Desenvolvimento, as tarefas que ele deu para a ex-presidente Dilma realizar lá, enfim, claramente, né, assim, olhando de forma isenta, com uma análise objetiva, claramente o presidente Lula tem uma preferência, uma predileção por um aquecimento dessa relação com a China e uma relação, digamos, de obrigação protocolar com os Estados Unidos, como foi a visita dele a Washington. Então, nesse sentido, eu responderia a sua pergunta que ele está fazendo o jogo dos chineses, mas não está fazendo o jogo do Brasil no sentido de se colocar numa posição para aproveitar todas as oportunidades oferecidas pela União Europeia, pelos Estados Unidos e pela China.